Oi, pessoal, tudo bem? Nessa primeira aula, vamos ver um pouco sobre primos, números, primos. É, bom, eu não tenho muito jeito para fazer esses tipos de vídeo, é mais para eu testar, mas espero que vocês gostem. Vamos aprender a usar número primo no código de Python, vai ser um exercício sobre listar os números primos. Então, o que é o número primo afinal, né? Você já deve ter escutado seu professor de matemática comentar sobre números primos, mas número primo não tem segredo, galera. É um número que tem dois divisores, ele e o número 1. Então, por exemplo, o 2, ele é um número primo. Por quê? Os seus divisores, eles são 1, 2 se divisor por 1, e 2. Então, a gente está olhando só os números naturais, certo? O 1 não é número primo, porque ele não tem dois divisores. Ele só tem um. O 3 é número primo, porque tem o 1, 3 divisível por 1. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, ele tem dois divisores. E somente 2. 2 e somente 2. Então, não pode ter mais. 4, por exemplo, não é. Ele não é. Porque tem o 1, que é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, tem 3 divisores. E só pode ter 2. É 2 e somente 2. Tudo bem? Então, a gente vê, né, vários primos. Tem o 2, o 3, o 5, o 7, que são os mais fáceis aí de lembrar. Mas se você pensar, pô, como a gente calcula os primeiros 1000 números primos? É meio chato ficar fazendo essa conta na mão, né? Então, é por isso que a gente tem computadores, para fazer esse trabalho chato pra gente. Mas a essência a gente já pegou. Então, eu vou compartilhar a tela aqui do meu código Python. E estão vendo aqui, a gente quer fazer um código no Python que imprima os 1000 primos, pode ser assim? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um range, tipo, calcule os primos até um certo número. Então, eu quero calcular todos os números primos até 1000. A gente pode fazer isso, a gente pode até fazer mais, quantos você quiser. Mas dependendo do valor que você diga, vai demorar mais tempo. Então, eu quero que esse programa calcule, em vez de falar 1000, 1 milhão, vamos ficar o ICN, né? O N é um valor genérico. CN, primos, os primos, na verdade, de 0 até N. Então, esse programa vai calcular todos os primos de 0 até N. Então, como a gente vai fazer isso? Se você entende Python, entende alguma de programação, você sempre quer dividir esse problema em problemas menores. Então, de alguma forma, a gente teria esse N valendo algum input do usuário. E aí, a gente poderia ver isso calculando os números primos de 0 até n. Então, um for, por exemplo, um for i, no range de 0 até um n, se quer se o n for primo, ou seja, é primo, pode ter uma função aqui. Se o n for primo, ele vai dar um print nesse n.
caso eu não comentei. E se não for, a gente não faz nada. Então, eu nem vou colocar. Porque isso já vai passando nele. E é isso, acabou o programa. É isso, tem que criar uma função para saber se ele é primo ou não. Então, vamos fazer logo o programa, em vez de ficar explicando. Vamos criar uma função, então, para dizer se ele é primo ou não. Então, é primo, vai ser uma função que a gente recebe um número e a gente quer retornar um valor booleano, né? Então, a gente quer retornar se vai dar primo ou se não vai. Verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Se for verdadeiro, são dois divisores. É um ele mesmo. Significa que depois do 1 e antes dele mesmo, não tem nenhum divisor. Que é, vamos lembrar, o 3, o 7 é primo, porque seus divisores são 1 e 7. Logo, ele não tem divisor entre 2 e 6, certo? Então, isso pode ser uma forma que a gente faça esse código de uma forma mais eficiente. Ele não tem divisor entre 2 e 6, então ele não tem divisor depois do 1 e antes dele mesmo. Perfeito? Então, vamos fazer isso. Se ele não tiver divisor, vamos colocar aqui um range, na verdade, de 2 até o n. O n é exclusivo, né? Então, ele vai do 2 até o n-1. Esse é o perfeito. Aí esse vai de 2 até n-1. O que ele tem que fazer? Se o número for divisor, ou seja, se o resto dele com o i dá 0, se, né? Se é um if. Se isso aqui, se o número resto da divisão com o i, que vai de 2 até n-1 for 0, é porque ele vai ter mais de 2 divisores, né? O 7 é primo porque ele é divisível por 1 e 7. Se fosse divisível por 2, por 3, por 4, por 5 ou por 6, que é esse range aqui, ele não seria primo. Então, se ele bate um divisor aí, ele não é primo, né? Pela definição. Então, ele vai ter que retornar falso. Agora, se não passou por essa condição, é porque todo mundo é divisível por 1 e todo mundo é divisível por ele mesmo. Então, ele é primo. Perfeito? Então, ele vai retornar tudo. Agora, a gente já tem a função que diz se ele é primo ou não. Concorda? Você pode estar perguntando o 2. O 2 aqui, esse é um número, né? É o parâmetro que a gente colocou. Está perguntando o 2, vai de 2 a 2. Ou seja, ele não passa por esse loop. Ele vai retornar que ele é primo. E 2 de fato é primo. Tudo bem? Então, temos nossa função pronta. E agora a gente já pode fazer o bloco principal. Como vai ser? Primeiro tem o input. O n vai ser o input. Input sempre é string, então a gente vai converter para inteiro. Então, input de digite limite do programa. Talvez ou até onde os números primos serão calculados.
Show. Então, a gente já tem um N. Agora é só fazer o loop. A gente já sabe que nem o 0 nem o 1 são primos. Então, a gente pode colocar de 2 até o número, que é nesse sentido que faz sentido você calcular primo, já que 0 e 1 não são primos por definição. Então, você calcular nesse range. Não confunda esse I com o I da função. Eu só estou usando o mesmo I porque esses Cs não serão confundidos, já que um está no bloco principal e o outro está na função. Só que esse número aqui é N, perdão. Beleza. Esse N aqui é o limite. Perfeito. Agora, se o número for primo, se o número for primo, do I, né? A gente podia fazer isso, mas não é necessário. Aqui já fica assim por padrão. A gente quer printar. Ou seja, a gente quer dar um print no I. Nosso isésimo número. Ele é o primo. Se não for, vai continuar no loop. Então, nosso programa termina por aqui. A gente pode testar. Eu vou dar um F5. Run model. Agora eu vou compartilhar a tela. Do shell. Digite até onde os números primos serão calculados. Vamos calcular de até 10. Tem que aparecer o 2, o 3, o 5, o 7. Então, perfeito. Apareceu o 2, o 3, o 5, o 7. Por enquanto está funcionando nosso código. Coloquei novamente para rodar o programa. E vamos calcular agora até 100, vai? Vamos ver. 2, 3, 5, 7, 11. Bom, parece que dá certo. 97 é primo, pessoal. Já sabemos disso. Agora vamos calcular até 1000, para ver como é que esse programa vai até onde. Vamos ver, 1000. Ó, demora. Tá demorando alguns segundos aqui. Mas foi. 997 é o último número primo. Bem perto do 1000. Então, você pode ver que o programa está funcionando, pessoal. E a aula de hoje será só isso mesmo, é mais para eu aprender essas novas tecnologias. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, dá uma ajuda, dê like, comente. Estou muito feliz de começar esse canal e quem sabe eu faço mais coisas. Esse programa era bem simples mesmo. Era só porque eu queria fazer um vídeo mais simples para conhecer as ferramentas, principalmente do Zoom. Vamos ver se é viável fazer assim. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.